Desde aquelas quartas de final com o Estudiantes, o Flamengo, ele é uma equipe previsível e pragmática. Ele não é um time mágico, 2019, aquela coisa que você entra em campo, meu Deus, não dá pra ganhar. É um time normal como qualquer outro, só que com um monte de jogador bom no banco de reservas. Só que a forma de jogar não extrai o melhor desses caras. E é por isso que eu falo que no ano passado, o título da Libertadores e do Campeonato Brasileiro teve mérito, competência, teve, mas teve também incompetência daquele que tinha a faca e queijo na mão pra tirar esse título, que era o Palmeiras. O Palmeiras literalmente entregou o campeonato pro Flamengo. Fala comigo, rubro-negro, galera. Tô trazendo aqui pra vocês um trechinho aí do programa Esporte Sem Firula de hoje à tarde. E bora dar uma olhada no que falou aí o anti-flamenguista palmeirense aí, senhor Felipe Facincani e companhia aí. Tem corintiano aí, tem um ex-árbitro, tem muita gente aí, todo mundo não gosta do Flamengo. Então bora ver o que esse pessoalzinho aí falou sobre o Mengão após o vexame, né, que o Flamengo deu aí, perdendo a Recopa pro Lanús, 2 gols nos acréscimos no Maracanã. É, meu amigo, isso aí não vai acabar tão cedo. Cresson da Revista Oeste do programa Esporte Sem Firula. Vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino para não perder um vídeo novo e hypando o vídeo pro maior número possível de flamenguistas assistindo, ó. O que esse anti aqui falou e o que o Flamengo tá fazendo nós, torcedores, passarmos por conta dessa derrota pro Lanús. Partiu ouvir o que eles falaram. Aqui. O Pedro jogaria... Vamos falar do Flamengo, que foi derrotado pelo Lanús. Ganhou, né, no tempo normal. Na prorrogação tomou outros 2 gols ali para acabar sendo derrotado por 3-2. E aí tiveram os lances polêmicos, né, Loebelin? Primeiro, polêmico, né? Eu não achei polêmico. Foram os pênaltis, né? O primeiro pênalti, o braço levantado, tudo bem. Não sei mim, não escuto nada. Pênalti. O segundo, o Arrascaeta foi derrubado no limite ali, né? Quase em cima da linha. Eu achei que foi na linha. E aí o Jorginho converteu. Aliás, eu até mandei no grupo ontem. A gente, infelizmente, não pode mostrar por questão de direito autoral. Mas o Jorginho deu os 2 toques na bola na hora de cobrar o pênalti. Ele bate com a perna esquerda antes de chutar com a direita. Tem que voltar. E obviamente que o VAR não viu e deveria ter voltado porque foi gol. Mas ele ia fazer também. O Jorginho bate. Raramente ele perde o pênalti. Até quando dá 2 toques faz. Não vai perguntar lá pro pessoal lá na Itália. Lá. Ele perde, mas e aí eu queria também abordar tirou uma Copa do Flamengo, Mundo, né? Diferente de tudo que a gente vinha falando, né? Ele deixou Pedro, Cebolinha, o próprio Paquetá no banco, entrou com um time... o Flamengo não tem time alternativo, mas é um time diferente do que a gente acha que é o principal, né? Como que vocês viram essa derrota? Loebelin, começando por você. Não, o que a torcida do Flamengo está reclamando em relação a essa escalação é que ela é uma final. Sim. Então a leitura que é feita assim, por que ficou no banco quem vinha jogando? Pedro no banco também. Então, por que esses jogadores que vinham jogando numa final é um jogo de teste? Desculpa, você não vai fazer um teste numa final. A não ser que ele não considere essa final uma final. Vai preservar para jogar com Madureira? Então, não tem sentido. Não tem sentido. Então, assim, a crítica que sem explicação. A crítica que está sofrendo o Felipe da imprensa carioca e da torcida do Flamengo é esse começo de jogo com alguns jogadores que ele não vinha, porque vamos pegar o Paquetá. Ele testou o Paquetá num monte de lugar pra tentar ver onde é que só falta pôr no gol agora. Só falta pôr no gol. Aí você vai pra uma final dessa, o cara que vai pro banco. Então não há uma explicação, Garrafa, que justifique. Por isso que tipo assim, é que o futebol a gente é muito resultado, né? Se dá certo e ele vence o Lanús, puta, o cara é um gênio, você viu? Mas acho que mas mesmo que vencesse o Lanús, não tem essa de gênero, seria obrigação. O Lanús, com todo respeito, é um time de bairro, né? Com todo respeito. Literalmente é mesmo. Então, literalmente é mesmo. Não figura entre os as grandes forças do futebol argentino. Já nem as grandes forças têm mais essa tradição. O Flamengo, como o clube talvez de maior investimento ali ao lado do Palmeiras na América, ele tem a obrigação de ganhar do Lanús. E perdeu os 2 Não poderia ter perdido lá. Perdeu lá, ok, é do futebol. Ficou barato lá, inclusive. Em casa, no Maracanã, e como aconteceu, acho que tem que cobrar, tem que enaltece. Felipe Luiz, um grande treinador. Ele é um treinador ainda maturando,
Né? Eu queria ver ele estar dirigindo aí. O Vasco, bota ele no Vasco. O Vasco da Gama. Né? Sempre, assim é fácil. Aí você pega o Flamengo, né? Dá pra ganhar. Os jogadores. Quantos times aí, que vocês sabem disso? O técnico fala uma coisa, não tô dizendo que é o caso, mas o técnico fala uma coisa, na boca do túnel eles mudam tudo. Com a qualidade do elenco do Flamengo, o Flamengo nem precisa muito de treinador, entre aspas, pra conquistar títulos. Então, foi um vexame. Foi vexame. Baboseira enorme. Vexame, não dá pra engolir essa história. Deixou o Paquetá de fora, vai jogar com Madureira, já tendo ganho o primeiro jogo. Então, acho que se perdeu ali na condição, talvez falou, deve estar com uma dorzinha, vou preservar, que a gente vai ganhar do Lanús, e aí pagou um preço caríssimo, e a pressão tem que ser grande, como é em todos os treinadores, como são em todos os clubes, como é em todos os clubes a pressão, não pode ser diferente no Flamengo. E tem outra coisa, né? Essa história de que ele estava testando até nos últimos jogos de jogar sem um homem de referência, eu acho que pesou ainda mais nas escolhas dele para a partida. Porque o Flamengo até joga melhor do que jogou lá na Argentina, né? Em Cidade de Lanús. Teve mais chances. Lá na Argentina foi anulado completamente. Aqui no Maracanã teve chances, ficou com a bola, criou algumas coisas. Mas aí faltou aquela efetividade, faltou um cara de referência ali para aproveitar. E ele começa com o Pedro no banco, Bruno Henrique, que também poderia fazer essa função no banco, e entra com o Plata, que não vinha bem e que não vinha, inclusive, sendo titular desse time. Ninguém entendeu. Então, pesa mais ainda nas Medalha escolhas. de plata. Mas é o que eu falo pra vocês. Existe um problema muito além de dentro de campo do Felipe Luiz com o Pedro. É uma queda vertiginosa faz tempo isso, né? de um dos melhores centroavantes do Brasil. Alguém aqui não é louco de dizer que o Pedro não jogaria na sua equipe. O Pedro jogaria nos 19 times aqui no futebol brasileiro. No Palmeiras também? Hoje? Olha... Bom, na própria seleção Claro brasileira, que sim. a gente pede. Você tira quem? O Flaco? Eu trocaria o Pedro pelo Flaco Lopes. Mas aí muda o esquema do Palmeiras. Não, sim, o bom jogador se encaixa. Você tudo jogou bem. o Gabigol com... Vamos reserva pro Caleri. Pedro Renan Caleri? O Pedro é jogadoraço. É por isso O que eu Pedro- parei de beber, pra não falar essas coisas. ao O vivo. Pedro é decisivo, o Pedro é jogadoraço. Jogador de também jogo acho. grande, também jogador de acho. jogo grande. Mas esse problema Entendeu? com o Pedro dele é antigo já, não é? Então, de agora, assim, né? você já começa que há uma despotencialização de um baita atacante. Segundo, é a invenção de colocar um volante como o Everton Araújo, porque que o Garra falou, poupar o Paquetá, tal. Primeiro que o Paquetá tem que jogar ou de meia pela esquerda, ou ele vai ter que tomar vaga do Arrascaeta, que não existe. Essa coisa o Paquetá é segundo volante. Não é, nunca foi, nem será. Então, ontem tinha a chance de começar o jogo com o Jorginho, depois vai rodando ao longo da partida, se ele quisesse, mas começou errado, tudo que começa errado vai terminar errado, né? Na grande maioria das vezes. O terceiro ponto, o Flamengo sem o Alexandro é uma mãe na lateral esquerda. O Ayrton Lucas é uma mãe para qualquer jogador, qualquer time que quiser explorar o setor. Quarto, Defensivamente. eu não teria aberto mão do Léo Ortiz para ter colocado o Danilo. Tá? Se tivesse que colocar o Danilo, jogasse o Danilo como um lateral direito. Porque mesmo o Varela fez um bom final de temporada, o Danilo é um jogador com muito mais experiência, ainda mais pro jogo de ontem, que requeriria que o Flamengo não desse espaço de contra-ataque, que jogasse um pouco mais sólido em relação à equipe do Lanús. Então, para mim, o Felipe Luiz na escalação deu uma leve subestimada no Lanús e levou um sacode em casa. E sem contar, claro, essa paixonite que ele tem por esse Gonçalo Plata, que é um jogador limitado. É limitado. Também. Só ele enxerga que esse Plata é bom jogador. É um jogador comum. O Luiz Araújo é anos-luz mais jogador do que ele. Então é uma série de aspectos que para mim, faz com que o time do Flamengo ele se torne hoje uma equipe vulnerável. E é bem verdade que eu bato nessa tecla desde o ano passado. Desde aquelas quartas de final com o Estudiantes, o Flamengo, ele é uma equipe previsível e pragmática. Ele não é um time mágico, 2019, aquela coisa que você entra em campo, meu Deus, não dá pra ganhar. É um time normal como qualquer outro, só que com um monte de jogador bom no banco de reservas. Só que a forma de jogar não extrai o melhor desses caras. E é por isso que eu falo que no ano passado, o título da Libertadores e do Campeonato Brasileiro teve mérito, competência, teve, mas teve também incompetência daquele que tinha a faca e queijo na mão para tirar esse título, que era o Palmeiras. O Palmeiras literalmente entregou o campeonato pro Flamengo. Não fui eu que entreguei, foi o treinador que entregou. Falou assim, eu não quero mais. Cansei, não dá mais pra ganhar, não quero mais, vou focar na Libertadores. Aí ele chega pra focar na final da Libertadores, ele fica com a bunda na trave e não dá um chute no gol. Então pera um pouquinho.
Né? Em algum momento o Flamengo também tinha que atacar, tanto é que atacou e caiu no colo dele os 2 resultados. Só que atacou pouco também. Foi um jogo Atacou feio. pouco. Sim. E Alex, o que o Flamengo jogou contra Estudiantes, contra o Racing, contra o Palmeiras na final, Pendurado também. contra o Corinthians agora, na Supercopa, contra o Lanús, Não tá é a arrebentando. mesma coisa. Não tá arrebentando. O único jogo que eu vi o Flamengo fazer um ponto fora da curva, mas que infelizmente ele perdeu, foi o Paris Saint-Germain. Aquele jogo foi um ponto fora da curva. O Flamengo se superou, jogou pra caramba tal, e por detalhe não foi campeão do mundo. Foi o único jogo ponto fora da curva nessa sequência que a gente tá falando de 5 meses. Tem que falar as verdades também, porque os caras acham que, mundo Não, mágico, 2026, não sei o quê. a gente Real ainda Madrid, calma. 2026 a gente ainda tá falando que justamente o Flamengo não voltou ainda a ser aquele Flamengo que em determinado momento foi bom em 2025, tanto é que termina com esses 2 títulos importantes. Bom. Beleza, foi bom, mas era no limite. Sim, mas não era um time exato. que sobrava. É isso que eu quero falar. 2026, ele não tá bem de qualquer forma. Mas em 2025, mesmo conquistando os títulos, ele oscilava. Tanto que ele passou por Argentinos Júniors ali, assim, né? Do Racing e Estudiantes, tá falando? Racing, desculpa. Sim. Argentinos Júniors não. Não, o Flamengo ficou a um chute de uma pequena área do Deportivo Táchira na fase de grupos de ser eliminado da Libertadores. Isso, podia ter sido eliminado. Eu acho que assim, São os todos acasos os do seus futebol. exemplos, eles são exemplos importantes, mas você não precisa ir longe. Os dois confrontos contra o Lanús, acho que externa tudo que vocês estão pensando. Né? O Flamengo não pode, com o investimento que tem, com os jogadores que tem, jogar diante da sua torcida Maracanã, né? E perder pro Lanús. Como perdeu, não pode. Não pode. Eu concordo, cara. O Flamengo não tem que falar que não podia perder porque o futebol é um esporte que não é justo, né, pra assim dizer. Você pode ter o melhor time, você pode ter feito um jogo bom, você vai não sair com a vitória. Isso pode acontecer, né, porque você foi melhor durante os 90 minutos que você vai ser o vencedor do jogo. Então falar isso que não pode, não existe. O Flamengo pode jogar contra um time da Série D, da Várzea, e perder. Isso pode acontecer, porque no futebol não existe uma regra. É muito difícil, quase impossível, mas não é impossível. Se os caras derem a vida de campo, eles podem ganhar do Flamengo. Então não existe essa de não pode acontecer, é inaceitável, isso, aquilo, isso pode acontecer, é futebol. Mas cara, o Flamengo perder da forma que perdeu, isso não pode acontecer. Principalmente no primeiro jogo, o Flamengo jogou muito mal. Tem um dedinho do Sr. Felipe Luiz aí, de escalar um time sem o centroavante, com o Carrascal, com o Plata, com a Arrascaeta, e por aí vai? Tem, mas dependente, cara. É o Flamengo ter sido campeão, é o Flamengo ter ganhado, porque o time do Lanús é infinitamente pior. Devia ter ganho, tinha tudo pra ganhar, qualidade melhor, elenco superior, jogava mais futebol, questão física só que eu acho que tava pior. Então o Flamengo devia ter ganho. Perder do jeito que perdeu no segundo jogo? Pode acontecer, cara. O Flamengo jogou muito bem no segundo jogo. O Flamengo deixou a vida, mostrou o que é ser Flamengo. Agora, o primeiro jogo, aquilo lá foi inaceitável. E daí tomou 2 gols no tempo extra, enfim, aquilo ali foi horroroso, cara. Mas o Flamengo tá começando o ano da pior forma possível. E se não for campeão carioca, daí a coisa vai ficar feia. Porque o carioca não vale nada. Mas com o Flamengo jogando essa bolinha aí, principalmente vindo de 2 derrotas, uma pro Corinthians na Supercopa e outra para o Lanús agora na Recopa, tá se instalando um clima ruim no Flamengo. Então, se for campeão carioca, vai espantar um pouco isso. E tomara que o time comece a jogar futebol. Porque até agora, meu amigo, este meco aí não tem nada a ver com o time que foi campeão da Libertadores ou campeão brasileiro do ano passado. Enfim, quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino e hypar o vídeo. Eu vejo vocês no próximo e até mais.